estava muito inquieto desse jeito de eu contar a história da pessoa. Mas isso obedece a uma preocupação. É um modo de raciocínio que implica a utilização da casuística. Você sabe o que é casuística no raciocínio? Por exemplo, o Kant tem uma grande discussão filosófica. No final do século XVIII, no século XVIII, 1789, tem uma grande discussão filosófica entre o Benjamin Constant, na França, e o Kant, na Alemanha. E essa discussão toda é por causa de uma casuística. O Kant diz: é necessário dizer a verdade. É um postulado, é necessário dizer a verdade. Então, aqui entra a casuística. Ele dá um exemplo. Se assassinos estiverem procurando um amigo meu e chegarem para mim e perguntarem: o seu amigo está na sua casa? Eu sabendo que se eu disser ao meu amigo que está na minha casa, eles podem matar o meu amigo, e eu não o disser, eu vou estar mentindo. Então, o meu dever para com a verdade é dizer que meu amigo está na minha casa, mesmo sabendo que eles vão matar o meu amigo. O Benjamin Constant, na França, responde: esse exemplo é muito ruim, porque, embora nós devemos sempre dizer a verdade, a gente só deve dizer a verdade para quem diz a verdade. E bandido, sendo bandido, não diz a verdade, logo, em relação a eles, eu não sou obrigado a dizer a verdade. E, além do mais, continua o Benjamin Constant, quem sabe lá o que é a verdade? Cada um só pode dizer, então, a veracidade, a sua verdade pessoal, que é puramente subjetiva. Então, Kant fica furioso com Benjamin Constant e diz: não, a verdade é objetiva, existe uma verdade moral objetiva, e essa verdade é imprescritível, tem que ser dita. Outro exemplo, diz o Kant, outro exemplo. Um patrão diz para o seu empregado: em todas as circunstâncias você tem que dizer que eu passei o dia dentro de casa. E ele sai. Se o patrão cometer um crime, quando ele sair, e a polícia vier perguntar ao empregado se o patrão sair, o empregado tem que dizer a verdade: sim, o meu patrão saiu, ou o empregado tem que ser fiel ao patrão. Então, mais uma vez, ele está usando uma casuística. A casuística é o exemplo, é um tipo de raciocínio que é muito empregado em medicina, em psicologia, em teologia, e não se sabe desde quando vem a casuística. Alguns, o pessoal que se interessa por religião, acham que o primeiro a utilizar um raciocínio casuístico na história foi Jesus. Porque Jesus fala, supondo uma mulher que tenha pecado contra o marido e que vão jogar pedra nela, o que vocês vão fazer? Então ele tem um discurso religioso dele, e ele tem um exemplo concreto que chama cada um, que pergunta a cada um, que interroga cada um sobre a atitude a ser tomada. Outros dizem que, bem antes de Jesus, a casuística já era empregada pelos filósofos clássicos, não na forma de exemplos assim, concretos que pudesse acontecer, mas na forma de apelo à mitologia. A gente raciocina alguma coisa e, de repente,
muda de nível e pergunta, e se isso estiver acontecendo? Hoje em dia, tem um pessoal que utiliza muito casuística, eu tinha te perguntado, o pessoal da filosofia analítica. A filosofia analítica utiliza muito casuística, o pessoal que faz filosofia moral utiliza muito casuística. Você desenvolve um raciocínio e, de repente, pergunta, e se acontecesse isso concretamente com uma pessoa? Pois bem, eu tenho a impressão que a psicanálise se serve dos casos que ela conta, não propriamente de um jeito médico. O médico, quando conta um caso, ele quer deduzir do caso uma probabilidade estatística de que aquele caso venha a se reproduzir e vai, então, ensinar para um aluno como que o aluno deve se comportar diante de tais casos. Ora, como a psicanálise não tem essa capacidade de medicina, embora possa ter essa pretensão, a partir de um projeto que Freud teve, que pode ter tido uma inspiração do Kant, a psicanálise conta casos, não somente como uma maneira de provar que ela tem razão, mas de um jeito casuístico, para discutir situações onde são encontradas. A minha proposta é de que todos os casos clínicos da psicanálise visam, antes de mais nada, um exemplo casuístico. São raciocínios casuísticos que estão desenvolvendo. Não é que o caso do pequeno Hans ocorreu daquele jeito, de verdade. Aquilo é uma história que o Freud está contando, é uma espécie de uma parábola. Não é o caso clínico do pequeno Hans, é a parábola do pequeno Hans. O caso do Homem dos Lobos, ele não aconteceu daquele jeito. Tá? O Homem dos Lobos passou a vida inteira dizendo que aquilo era uma história inventada pelo Freud. Mas que não foi daquele jeito que aconteceu. Que ele não se reconhecia naquela história. Então é mais uma vez uma parábola que o Freud inventou para dar o exemplo do que ele queria dizer da conjunção da teoria dos sonhos com a teoria da sexualidade infantil e do desenvolvimento das crianças. Então, quando os psicanalistas se preocupam muito em saber qual é a função do estudo de caso, eu acho que eles se enganam procurando uma veracidade do estudo do caso, porque o estudo do caso funciona para a psicanálise, na verdade, como funcionam o raciocínio casuístico, da teologia, da psicologia, são parábolas, são como funciona a parábola do homem, a parábola do leproso, a parábola da mulher infiel na religião. Muito bem. Então, eu digo, eu vou tratar os psicanalistas como um caso. Eu vou fazer com o Winnicott a mesma coisa que o Freud fez com o Homem dos Lobos. Eu vou contar a história do Winnicott. Mas para que eu conte a história do Winnicott e ela seja verossímil, eu tenho que ter o máximo de elementos possíveis sobre a vida do Winnicott. É claro que eu não sei o que foi toda a vida do Winnicott. Eu não sei como é que o Winnicott era alegre, como é que ela era triste, como é que foram os primeiros anos do casamento dele com Alice. Eu não fiz um romance sobre o Winnicott. Eu acho até que eu devia ter feito uma espécie de um romance do Winnicott com uma Massucano, mas não foi isso que eu fiz. Então, eu quero explicar uma frase do Winnicott, que é quando ele diz para o Massucano: estou ouvindo uma menina falar, embora sabendo que é um homem que se dirige a mim, mas eu estou ouvindo uma menina. Como é que essa frase vem se enquadrar na vida dele? Para eu fazer esse exercício, eu tenho um pressuposto que talvez seja delirante, mas é uma ideia que eu peguei, que eu li no Kant, que eu vou tentar traduzir para vocês agora. Kant diz o seguinte:
podemos admitir que, se nos fosse possível penetrar a maneira de pensar de um homem, tal como ela se revela pelos seus atos, tanto internos quanto externos, tão profundamente que nós pudéssemos conhecer cada um dos seus móveis, mesmo o menor de entre eles, ao mesmo tempo que todas as ocasiões externas que podem ter agido sobre eles, nós poderíamos calcular a conduta futura desse homem com tanta certeza quanto se calcula um eclipse da Lua ou do Sol. Vejam só uma opção picante. Continuando, entretanto, a declarar que o homem é livre. Com efeito, se nós dispuséssemos ainda de um outro ponto de vista, que seguramente não temos, e no lugar do qual nós temos somente um conceito racional, quer dizer, se nós fôssemos capazes de uma intuição intelectual desse mesmo indivíduo, nós veríamos que toda essa cadeia de fenômenos em relação ao qual, no que concerne a lei moral, depende a espontaneidade do sujeito como coisa em si, espontaneidade da qual nós não podemos de jeito nenhum explicar fisicamente a determinação, ainda assim haveria uma conjunção entre tudo que podemos saber e a liberdade da pessoa. É um programa vastíssimo, onde o Kant não está excluindo a possibilidade da espontaneidade, mas está colocando a determinação completa do que esse cidadão, do que esse sujeito pode ter feito. Então, eu tenho a impressão que a tentativa delirante de saber tudo o que aconteceu com o Winnicott e tudo o que aconteceu com o Masud Khan, e como é que na sessão de análise, numa sessão de análise determinada, houve essa conjunção que permitiu a eles terem a impressão de terem se compreendido. Faz parte de uma ambição psicológica, intelectual mais ampla, que é tanto o projeto da psicanálise, de saber como é que muda, como é que ocorre alguma coisa. Vocês receberam um artigo, essa última parte do artigo que eu mandei. A gente tem a impressão, muitas vezes a gente lê essa formulação, que na sessão está se passando alguma coisa de absolutamente singular. Olha, eu estou pegando isso ao contrário e estou mostrando como na sessão está se passando alguma coisa de absolutamente determinado. E nessa coisa de absolutamente determinada vai ter ainda alguma coisa de espontâneo. Vamos dizer, o Masud Khan aparentemente acreditou naquilo que o Winnicott estava dizendo durante algum tempo, pelo menos. Mas, ao mesmo tempo, continuou a se revoltar contra aquilo. Porque o que era ser uma menina para ele, a partir da orelha deformada dele, não era a mesma coisa que o que era ser uma menina para o Winnicott a partir dos vestidinhos de menina e das roupas de menina que a mãe dele dava para ele. Então, para o Winnicott aquilo foi uma liberação e para o Masud Khan aquilo foi um emprisionamento a longo tempo. Então, eu acho que essa que é... Tem muita gente que diz, mas você está transformando a psicanálise numa fofocagem. É um bando de fofoca. Não é exatamente o que eu quero fazer. Embora, se fosse isso que eu quisesse fazer, eu tenho a impressão que eu não estaria longe da verdade. Tá? A gente poderia, de fato, dizer... Então, vejam só, toda a história do Domínio dos Lobos, toda a história do Pequeno Hans, por exemplo, se vocês estão interessados na história do Pequeno Hans, na quinta-feira de noite, na quinta-feira de tarde, na Biblioteca Freudiana, eu vou falar sobre o Pequeno Hans. O que foi construído em torno do Pequeno Hans
e o que veio a se descobrir que aconteceu realmente com o pequeno Hans. Mas o que o Freud contou do pequeno Hans foi uma fofoca, tá? Uma fofoca com elaborações teóricas, mas aquilo que ele contou tanto só existiu porque ele fez aquilo. Tá? Dizendo que o pequeno Hans tem uma história de uma girafa. Tá? Muito bem, essa girafa foi um presente que o Freud deu para ele. Não foi uma girafa que os pais do pequeno Hans deram e que estava lá. Foi um presente que o Freud deu e o Hans começou a ter sintomas a partir do presente que o Freud deu. Mas isso só se soube muito tempo depois, quase 80 anos depois. Agora, se esse projeto de contar a história da psicanálise ao contrário, tá? Ao contrário, porque não do ponto de vista dos pacientes, cujos analistas falam, mas do ponto de vista da história dos analistas. É uma outra história da psicanálise. Da história dos analistas, o que eles tentaram com o conceito deles. Como eu falei aqui, metapsicologia é um conceito que aparece 6 meses depois do nascimento da Ana Freud e existe uma singular proximidade entre, muitas vezes, que o Freud fala da metapsicologia e que ele fala ao mesmo tempo da Ana Freud, como se tivesse, em determinado momento ele fala metapsicologia, a criança triste do meu pensamento, num parágrafo, e no outro ele está dizendo Ana Freud, a minha filhinha abandonada pela mãe. Então, metapsicologia é um dos nomes da Ana Freud. Mas isso é um projeto meu, é um projeto de tentar personalizar os conceitos e contar a história da psicanálise de um outro jeito, de um jeito pessoal, digamos. E não do jeito que você estava me dizendo ainda há pouco que o Lapalique conta como é a metapsicologia. Tá? Eu não acho que a metapsicologia seja um conceito desencarnado, eu acho que é um conceito muito encarnado na vida do Freud, está muito presente na vida dele. O que isso vai dar no final, se vai ser, qual tipo de veracidade que isso vai ter, a gente vai ver. Por enquanto está um trabalho sendo feito. Perguntas, contestações? Eu gostaria de falar então para ilustrar, né, diferentes possibilidades de tratamento disso. Eu não acho que a história dos conceitos seja desencarnada. Eu acho que cada ponto de vista paga um pedágio. Quando você apresenta de uma maneira, particularmente acho bastante charmosa, dizer metapsicologia, minha filha abandonada, tem uma literalidade ali, uma literatura aí que chama atenção. Mas veja, olhando do ponto, e com isso você pretende encarnar, né? Mas, ao mesmo tempo, que ano nasceu Ana Freud? 1895. 1895, em dezembro de 1895. E a primeira vez que o Freud usa a metapsicologia é em janeiro de 1896, um mês depois do nascimento dela. Isso. A ideia de... Então, numa carta, né? Então, a ideia de criar um referencial teórico, uma superestrutura teórica para explicar a ciência empírica que ele estava fazendo, se deu durante toda a obra dele. Era a estrutura de pensamento de Freud. Freud era um cientista que tinha estruturas de abordagem, de pegada dos seus fenômenos. Aliás, isso, nenhum positivista, por mais maluco que seja,
admitiria que há alguma possibilidade de abordar da experiência em teoria. Quer dizer, metapsicologia é uma exigência de quem faz qualquer coisa. Bom, então nós temos duas coisas em jogo. Relacionar com o que está acontecendo na vida dele, ou ir para a obra depois de canonizada, vamos dizer, né, ditada pelos seus edições críticas, isso aqui. O Freud ainda não tem uma edição crítica, né? Ainda não tem. E acompanhar de maneira desencarnada, né, completamente entre aspas, quer dizer, cirurgicamente desencarnada, porque nós sabemos que tem um homem por trás, mas estudar o movimento dessa iniciativa. Quer dizer, em que medida isso foi aplicado, como é que isso foi executado, quer dizer, esse approach, essa maneira de organizar os dados, que cada... Ele foi lá, conheceu algum Charcot, tem outra, outro tem outra, tem outra. Essa que ele tinha na cabeça, como é que ele organizou ao longo de sua obra. Agora, em paralelo a isso, ele estava tendo relações com a filha, com os colegas, com isso, aquilo. Então, eu acho que no conjunto, talvez você tenha reiterado aí o que seria verdade nisso. Eu acho que a verdade talvez seja tudo isso junto, né? Mas eu acho que as empreitadas vão dos interesses, por exemplo, de quem, como quer ler a obra, como quer chegar a esses conceitos, né? Cada programa, o Brasil, por exemplo, tem uma maneira de abordar a obra. Nós estudantes temos um interesse pela construção dos conceitos que se basta nele, né? Aí, isso é um procedimento. No caso da metapsicologia, em particular, eu acho que no texto em que a revista Natureza Humana, foi Natureza Humana que publicou, eu acho que eu mostro como o conceito, o movimento puro do conceito de metapsicologia na obra do Freud, num primeiro momento por volta de 1900, num segundo momento por volta de 1915, e depois, num terceiro momento, a partir de 1918, como nesses três momentos não é a mesma coisa que ele está chamando de metapsicologia. Em 1900, ele está chamando de metapsicologia uma tentativa de unir o psiquismo e a matéria, e a biologia. Então, a Ilse Gumbrich Smith, que é uma estudiosa do Freud, tem até o título de um livro dela, Metapsicologia ou Metabiologia, porque ela só pega esse primeiro elemento. Depois, essa metapsicologia para de existir assim, o Freud faz uma segunda tentativa na Sociedade de Psicologia de Viena. Ele faz uma segunda tentativa e tenta ligar a metapsicologia a uma tentativa de superação da dicotomia entre espaço e tempo, que era um problema, que era um programa do Hegel, do Kant, de dizer que o nosso conhecimento é determinado pelo espaço e pelo tempo, pela percepção. Nossa percepção é determinada pelas noções a priorísticas do espaço e do tempo. Freud tem uma conferência onde ele tenta dizer que no inconsciente não é assim, tem um sistema que não representa o tempo e só representa o espaço. Então é um segundo momento, mas aquilo não cola direito, aquilo fica em suspenso. Depois tem um terceiro momento, que é a discussão com Abraham sobre a patologia da melancolia. Aí é bem clínico, o Freud diz, a partir daí eu vou fazer a metapsicologia da clínica. E é o momento que ele começa a trocar com Ferenc, aí que entra o Ferenc, e ele chama o projeto da metapsicologia de projeto Lamarck, nome secreto da metapsicologia, o projeto Lamarck. Nós havemos de fazer o projeto Lamarck. O projeto Lamarck quer dizer que eles estão querendo, só se soube o que era o projeto Lamarck
muito tempo depois, porque o Freud não publicou o texto dele e o Ferenczi só publicou o texto dele em 1924, enquanto isso era uma coisa que eles discutiam em 1915. O texto do Ferenczi, exemplar do que era a metapsicologia aí nessa época, foi o Thalassa, a origem da vida genital. Ensaio sobre a vida genital. Ferenczi diz, psicanálise fala muito de sexualidade, mas não fala da coisa em si. O que ocorre quando, o que ocorre com um homem e uma mulher quando o homem está dentro da mulher. É isso que ele quer saber. Ele diz o que ocorre é a mesma coisa que aquilo que o Lamarck fazia. O Freud, o texto dele ele não publica. Vai ser mais tarde, esse livro que Vista de Conjunto da Neurose de Transferência, né, se chamou assim em português? Neurose de Transferência, uma síntese. Hein? Uma síntese. Neurose de Transferência, uma síntese. A neurose de transferência é uma síntese. Daí, a tentativa de ligar cada forma da psicopatologia a um determinado momento histórico da humanidade. A paranoia está um momento histórico, a melancolia está um momento histórico. Mas aí, logo depois disso, o Freud abandona esse projeto. E escreve para Lu André Salomé, acabou esse projeto, não vai mais ocorrer. A última coisa desse projeto é para além do princípio do prazer. Acabou, não tem mais. E, com efeito, a partir disso, ele nunca mais volta a falar da metapsicologia como falava antes, com a tentativa de elaboração. Como uma tentativa de elaboração teórica. Né? Ele só fala da metapsicologia como a fada, a feiticeira, a misteriosa. Pronto, deixou de ser um conceito teoricamente operante. Ora, tanto no momento quando o conceito aparece, como no momento que ele declara abandoná-lo, quem está presente é a Ana Freud. Ele declara abandonar o conceito um mês antes de começar a tomar a Ana Freud em análise. Então, eu mostro como a Ana Freud pontua a elaboração do conceito. Eu acho que, nesse caso da psicologia, realmente é exemplar, porque a gente pode fazer os dois. A gente pode ver o caminho do conceito e ver o caminho da vida pessoal do Freud. E postular que há uma ligação entre esses dois caminhos. Depois, não é que a metapsicologia desapareceu, é que, no sentido que o Freud propunha, só vai restar descompros. Vai restar os escombros, a gente tem que se virar com esses escombros. Tem o sentido que Ferenczi propõe. Ferenczi diz que a pulsão de morte não é algo como o Freud estava querendo elaborar, não era algo interno ao indivíduo. Não é que a pulsão de morte estava na família, a criança mal acolhida e a sua pulsão de morte. Então é um outro nível, muda o paradigma da metapsicologia. Não tem mais a criança que vai ser o depositário, que vai ser o teatro da pulsão de morte, mas vai ser a família a dinâmica da família que vai dar um lugar a essa criança. Eu acho que é essa mudança de paradigma do Ferenczi, essa mudança maior, que vai apoiar tudo que o Lacan fez, tudo que se fez, com exceção da Melanie Klein, talvez, porque ela continuou muito na interioridade das elaborações e na psicopatologia original do Freud e do Abraham, com exceção da Melanie Klein. O futuro da psicanálise vai passar a ser a linguagem, vai passar a ser algo que a própria concepção da subjetividade vai parar de ser uma concepção internalista e vai passar a ser externalista. Eu não sei se em outros conceitos a gente pode fazer a mesma coisa que eu fiz sobre a metapsicologia, nós podemos fazer com
A morte do pai, o texto que Freud escreveu, Totem e Tabu. Totem e Tabu, nós podemos ver como é que ele foi construído, esse texto, teoricamente, ao que ele corresponde, o que está ali implicado nele, e ao mesmo tempo, como é que o Freud está afirmando uma posição pessoal através desse texto. Então, há um debate constante entre a vida do sujeito e o que ele vai elaborando. É o que eu proponho no caso do Freud. Uma pura discussão conceitual faz que a gente tenha uma visão completamente desencarnada da obra, eu acho. Ao passo que a psicanálise é uma tentativa de encarnação das coisas. Luiz Eduardo, parece que, de certa maneira, você acompanha o próprio Freud dos escritos sobre a arte, né? De alguma maneira, assim, na concepção. Por quê? Porque ele mesmo diz que ele não está querendo substituir outras análises, ele está colocando uma perspectiva de análise que se soma às outras de uma determinada maneira, né? Que é justamente, não é explicar a obra pela maneira como o sujeito se estruturou, mas que essa discussão também é válida e que também pode ser incluída. Não vai eliminar o historiador da arte, não vai eliminar o pensamento do próprio artista sobre a sua obra, mas vai se incorporar como um outro elemento de reflexão aquilo que pode ser dito de outras perspectivas. Eu não sei a respeito da história da arte, mas a respeito do Totem e Tabu, o Freud diz, de fato, que ele não está excluindo as outras abordagens possíveis da antropologia, mas que várias abordagens são possíveis, todas vão concorrer a uma palavra final, mas a palavra final vai ser da psicanálise. É essa a pretensão dele. Não sei se na obra de arte ele também reivindica... Não, um tom menor. Não é um acorde triunfal. Não, eu já tinha dito outra vez para você, acho que você concordou em parte. Não, você disse que há também essa autorização em outros autores. Eu acho que quem fez o vínculo mais forte entre autor e obra foi o Freud, o autor que eu conheço, né? Os textos de estética, 1907, tudo ali, ele chega a dizer que os personagens de um romance juntos correspondem aos pequenos eus do autor. Por isso que ele se dá o direito de fazer análise, que chamava análise na ausência do paciente. Mande-me o seu quadro e eu vou analisar o que você pôs ali. Que isso, em última instância, quer dizer que uma obra, que é isso que irrita profundamente os críticos de arte, dizer que a obra de arte é um sintoma, né? E isso está dito, né? Freud disse isso. Então, eu acho que não há dúvida. No nosso ambiente, eu acho que é complementar mesmo. E eu já disse que o nosso interesse em ver mais de perto as suas pesquisas é justamente porque ela traz essas coisas, porque para nós não são excludentes, de forma alguma, né? Elas são... há opções, isso precisa ficar claro. Como eu disse, a filosofia da psicanálise brasileira, ela tem matriz de análise de conceitos, ou desencarnada, como se quiser chamar assim. Então, é uma opção. Aí há outras que vão. Você está propondo uma aproximação com os conceitos que passa pelo autor, né? Então, acho que no conjunto elas se somam. Se tem, eu repito isso, se tem alguma verdade por aí, eu acho que a gente vai somando isso, a gente vai construindo uma filosofia da psicanálise mais rica, né? mais encorpada, digamos assim, né? Embora
muita gente diga que todas essas informações vindas, então, da biografia, das vivências, elas são absolutamente inconfiáveis. Não há biografia. Basta saber quantas biografias do Roberto Carlos nós temos no Brasil, né? E quantas ele autoriza? Nenhuma. Né? Quer dizer, ninguém autoriza biografia, porque é sempre uma ficção. Então, entre pegar uma obra e fazer uma análise estrutural, né, uma análise do conceito, para a formação do sujeito, para até certo ponto da formação do analista, é uma coisa. A partir daí, eu acho que é importante também para o analista frequentar esse ambiente, frequentar essa ficção, frequentar essa coisa do sujeito que escreve, relata o caso do outro no gênero ficcional, o outro que conta a sua própria história, e assim você vai complexificando. Então, eu acho que juntos elas dão um bom caldo. Agora, na prática, elas têm caminhado separadas. Né? Agora, o negócio do sintoma, eu não me lembro, não conheço muito bem os estudos do Freud sobre a arte. Eu tenho a impressão, eu fiz meu doutorado com Laplanche. O Laplanche dizia isso, eu me lembro dele definir isso, de que a obra de arte seria um sintoma rico e o sintoma seria um símbolo pobre. Ele propunha essa definição. Eu me lembro do Freud definir o sintoma como uma formação de compromisso. O sintoma é uma formação de compromisso entre masculino e feminino e amor e ódio. Quer dizer, quando a gente pega tabagismo, alcoolismo como sintoma, ali na garrafa de álcool, ali no cigarro, estão se encontrando amor e ódio, estão se encontrando masculino e feminino. Na obra de arte também. Ali no quadro, no Leonardo da Vinci, estão se encontrando amor e ódio, masculino e feminino. Embora para mim seja mais difícil ver num quadro o encontro do amor e do ódio. Para mim, num quadro do Leonardo da Vinci tem mais uma coisa de amor. Eu não vejo os quadros que o Freud analisa no Leonardo da Vinci, eu não encontro a análise que o Freud faz. Eu tenho tendência a fazer apelo a outras análises. Mas no sintoma eu encontro de verdade as proposições que o Freud faz. Eu acho que existe uma outra distinção, que nem o Freud nem o Laplace trazia, em que o sintoma é sempre regressivo. E o símbolo, a sublimação, é sempre progressiva. O sintoma, ele vai sempre estar desorganizando alguma coisa, ele vai estar sempre vinculado a alguma coisa do passado. E vai ser o morto persistindo. Tá? Ao passo que uma obra de arte vai estar sempre vinculada a alguma coisa do futuro. Vai ser que a obra de arte não só ela é rica nela própria, como ela vai produzir outras obras de arte. O melhor critério de saber o que é um bom artista é o número de discípulos que ele teve, quanta gente se inspirou nele, né? Quanta gente até hoje em dia se interessa por ele. E o sintoma foi não só como ele representava alguma coisa de morto, como ele vai engendrar mais mortos. Tem um determinado momento que pergunta, o que é o inconsciente? O inconsciente é o infantil, o inconsciente é o sonho, o inconsciente é a sexualidade, o inconsciente é o recalcado, o inconsciente é o contrário do que é dito. Então,
vamos imaginar formações de compromisso entre tudo isso. O sintoma é alguma coisa que é recalcada, o sintoma é alguma coisa que é da infantil, o sintoma é alguma coisa que tem que ver com a sexualidade, o sintoma é alguma coisa que tem que ver e que não sai disso. Por isso que é regressivo. Continua a ser a boca que bebe, a boca que fuma, é a mesma boca que continua vinculada. Olha só, o seio que era bonito se degradou para virar Marlboro, para virar cachaça. Tá? Então, o leite que alimentava virou veneno que a gente ingere, virou câncer do fígado, câncer do pulmão. Né? Uma obra de arte é outro o mundo em que ela circula. Não vai ser isso que ela vai engendrar. Então, não sei até que ponto o Freud avançou, continuou a fazer esse paralelismo entre obra de arte e sintoma. Se ele levou isso a sério, se ele... o que ele desenvolveu, o que deu isso para ele? Os textos sobre estética vão de 1900 a 1907. A concepção que ele traz aí de obra de arte não é tão sublimada assim. Eu acho que a sublimação vinculada à obra de arte é uma vinculação mais posterior, né? A Escola de Frankfurt insistiu um pouco nisso, é um pouco posterior. Ele nem tanto. Uma das coisas que o Freud diz, e também é nuançada, se olhar texto por texto também tem variações, então são tentativas. Uma das coisas que ele diz é o seguinte: a obra de arte, ela se distingue de um simples sintoma, porque vejam, quando você apresentou, você fez quase que você não fez muito bem a distinção entre, eu posso pintar um quadro, isso não é uma obra de arte, mas é um quadro, né? Mas é um quadro. Então o Freud faz uma distinção seguinte: quando que uma obra ganha esse estatuto que você está falando? Não é quando ela deixa de ser regressiva. Não é isso que o Freud disse. É quando ela representa uma história universal. Ele diz, por que o Betterhalme depois trabalhou nisso aí, com a questão da diferença entre uma parábola e um conto, né? Quando um sujeito conta uma história que é a história de todos, isso é na noção de fruição que o Freud apresenta, quando a obra já te permite fruir dela. Né? Você frui como? Quando você se identifica. Quando você vê a história, mas não a sua história. O sujeito que escreve sobre a sua biografia pessoal é um mau artista. É o artista do bairro. Agora, o sujeito que, como Shakespeare, sempre os exemplos bons, né? Um Shakespeare está contando uma história, um drama. Hamlet conta, Rank depois trabalha aqui, Hamlet conta o drama de piano. É a recuperação do drama de piano. Por que ele é sempre reconhecido? Por que ele sempre volta, esse drama? Quer dizer, porque ele está no fundo dessas obras. Estava no fundo de Sófocles, estava no fundo de Hamlet, estava no fundo do Rei Leão. Né? Todos eles vão contando um drama universal. Então não é a obra de arte nesse momento, não é ela rende pela solidariedade que ela estabelece, pela rede de identificação que o artista e os fruidores têm. Né? E não necessariamente, porque em Freud o inconsciente praticamente não é criativo. Então não dá para pensar que em Freud você tem alguém, quer dizer, você fez a aproximação com Kant, ali a autonomia é diferente de espontaneidade. A autonomia da vontade é outra coisa. Ali tem a autonomia é liberdade. Em Freud não tem isso. Pode ter espontâneo, mas não é livre. Não é causa de si mesmo, não é agente, móvel de si mesmo. Né? Não tem isso em Freud. Então, pensar que, a partir dos textos de estética do Freud,
que ele poderia estar pressupondo que alguém vai ensejar, vai criar um novo. Não, pelo contrário. Até onde eu acompanhei esses textos, eu escrevi sobre isso, eles são desse aspecto, filogenético. O bom artista é o que conta histórias filogenéticas. Nem quando fantasia, você acha? Oi? Nem quando o artista fantasia? Isso, mas o fantasiar começa por aí. O fantasiar não é o mesmo do que sublimar. O fantasiar é o sobrante da atividade infantil. Isso é fixação. É o sobrante. Né? Então o artista já é um infantil nesse sentido, quer dizer, aquele que não se submeteu ao princípio da realidade, ao processo secundário, a toda a normatização pela razão, quer dizer, a esses instrumentos. Então, você continuou fazendo articulações. Né? Então, mas essas articulações, me perdoe, assim, mas aqui eu tenho uma visão bem diferente, né, dessa. Eu vejo assim que tem dois níveis de funcionamento que estão na mesma coisa, chamada obra de arte. Uma coisa é o mundo simbólico, que se expressa ali, que tem realmente esse caráter, né, de universal se expressando através do caso individual. Né? Então, o artista não vê a coisa do ponto de vista individual, ele vê a coisa no seu gênero. Então, cada homem pode se ver uma personagem de Shakespeare. Então tem um nível que é assim. O outro nível é o nível processual da arte, que leva justamente a essa expansão na direção do futuro que o Luiz Eduardo fala. Por quê? Porque esse ato, né, de criar, que está associado a esse processo de fantasiar, ele significa justamente a realização de desejos. Então, não é que ele... Não está excluído que haja abertura. Sim. O Freud nunca disse... Mas é aí que eu vejo o aspecto sublimatório. Ah, tá. Eu disse aqui que o aparelho não tem caráter criativo. Mas isso é uma fala do Monzani. Mas também o Freud nunca diz que ele não é. Então, não está... O fato dele distinguir entre o sujeito que conta a sua historinha lá de Colombo, sítio cercado, não sei o quê, e o Guimarães Rosa que conta uma história universal, é o que vai distinguir, é o que vai permitir que o público, que até Rancière, por exemplo, escreve sobre Grande Sertão e Veredas, e ninguém se interessa em ler a história do Campo Comprido. Né? Quer dizer, nesse sentido que um cara está inserido numa rede universal de comunicação, o outro não. Agora, se tem... Esse por exemplo, para o Schopenhauer, esse é o caráter do gênio. Uhum. Né? É justamente conseguir imprimir essa marca do universal na criação individual. Pode ser que aí tenha uma então, e nesse sentido, né, realiza um anseio. Uhum. Não no real da realidade cotidiana, mas nesse outro plano do real, que é justamente o simbólico. Né? Quer dizer, você consegue uma fruição que você não conseguiria. É como se compartilhasse com a realidade. Na verdade, a realidade psíquica não distingue esses dois planos. Né? Então você pode se satisfazer nele, como você não poderia se satisfazer na realidade... Cervantes na cela da prisão escrevendo uma parte do Dom Quixote, né? Ali ele tem toda a liberdade que ele não encontraria no plano real, né? Então isso permite a ele sublimar, né? Permite avançar, permite inclusive ampliar o mundo interno dele, não só o dele, o da humanidade. O que não impede que isso se transforme em sintoma num outro momento. Sintoma para a humanidade. Né? Porque aquilo que tem efeito sublimatório no sujeito não necessariamente. Dá para dizer que uma história universal, se é que estamos aqui lidando com suposições. Se é que são concepções, né? São concepções. Porque Freud
não renunciou a essa articulação da recapitulação, se é que existem histórias universais, ela não está dito também isso, que ela não abre caminho. Sim. Mas está dito também que ela fecha caminho. Que ela faz o homem circular. Sim, fecha. Né? É um duplo movimento. É. Isso que é o curioso. Né? Essa tensão entre dois movimentos que são contraditórios entre si não impede a existência do próprio movimento no ser humano. E é a metáfora do teatro, né? do Schopenhauer. Né? Mudam os figurinos, mudam os atores, muda o teatro onde se realiza a peça, mas a peça é sempre a mesma. Né? A peça que é encenada é sempre a tragédia humana, que também pode ser vista como comédia, um outro olhar. Só uma coisa, isso acho que forçar demais a barra aqui, mas essa concepção de arte no Freud não acaba tornando ele um pouco romântico? Né? Porque eu estou pensando numa distinção que faz o Badiou sobre 3 relações entre filosofia e arte, que se dá entre a arte didática, né, do Platão, na qual a arte é tutelada pela filosofia, porque ela própria não é capaz de verdade, a romântica, ou seja, a arte não precisa de tutela da filosofia, pode expressar a verdade por si mesma, e a classicista que não está preocupado com a questão da verdade, mas a articulação dos afetos, né, a mediação dos afetos. O curioso é que o Badiou diz que na contemporaneidade a arte didática é o marxismo, o romantismo é a hermenêutica, e se não estou enganado, mesmo, e o classicista é a psicanálise. Só que me parece que essa ideia de que a obra deve expressar uma história universal, ela até, como você também tocou no Schopenhauer, que fala do gênio, e o gênio do Schopenhauer é uma concepção... Tem uma raiz romântica. Então, isso me parece que dá um tom um pouco romântico na concepção freudiana da que envolve os dois aspectos, né? Tanto o aspecto romântico quanto o aspecto classicista, no mesmo movimento. De maneiras diferentes. Esse aspecto que reúne digamos assim, porque o gênio, o que é o gênio nessa concepção? Né? É uma capacidade de perceber na efetividade algo além daquilo que é visível nas relações comuns, nas relações cotidianas da gente. Então você vê através daquilo, né, uma característica universal, e lançar isso numa obra eleva essa característica, por exemplo, comum, enfim, cotidiana, a um outro patamar, ao patamar não do caso individual, mas ao patamar da própria humanidade, aquilo que seria recorrente, aquilo que nunca se apaga, aquilo que é um traço originário do humano, e que o artista, por essa capacidade superior, ele consegue extrair do caso individual. Então ele serve como se fosse uma espécie de médium do caso individual para o caso universal. Agora, o outro aspecto é que o Freud ele vai se interessar por obras, digamos assim, que tem uma realidade de representação. Então ele não vai se interessar, por exemplo, pelos artistas contemporâneos dele, que aquilo para ele é uma inversão de valores. Tem que ter alguma coisa na superfície para poder extrair dessa superfície aquilo que é inconsciente. Então, quando você faz um movimento do tipo abstracionista, já não entra mais agora, já numa psicanálise lacaniana, já é mais possível você fazer esse tipo de análise. Porque é curioso, né? Porque as artes mais abstratas, né? A arte conceitual, me parece ser muito um reflexo da arte romântica, né? De querer expressar a verdade. Num certo nível. Se você pensar, por exemplo, Greenberg em relação ao expressionismo abstrato. Né? Não. Mas é interessante, não Eu é? sei, é que eu não estava pensando na possibilidade de articular, né? Porque eu sempre pensava no Freud na questão de sublimação, então sempre foi muito fácil associar o classicismo e a psicanálise, mas aí, quando o professor trouxe essa outra noção que de fato eu estava ignorando, de que a arte tem que ter uma espécie de história universal, eu fiquei pensando, mas isso é um que é romântico, né? Como é que casaria com a psicanálise? Agora,
Agora eu entendo como é que pode se correlacionar. É que as raízes, né, da experiência freudiana, né? Quer dizer, o universo onde ele vive, né? Eu digo assim, o universo intelectual, enfim, tem essas diferentes vertentes. Né? Mas o texto do Freud sobre Dostoiévski não é muito posterior às datas aí que você propôs, Fernando Francisco? Sim, esses que eu me referi é o período, é o núcleo, né, o começo do século. O Dostoiévski é depois. Dostoiévski é de 28. Então, é bem tardio. O poeta e a fantasia é de 20 anos antes. E o que vincula 1908. com biografia. 1908. Contas. 1808, não. Hoje minha cabeça está Uma questão de sublimação, né? Qual que é teu projeto? Qual o nome do teu projeto? Eu esqueci hoje meu projeto. Eu acho que a gente faz um certo desserviço, desde que seja claro para todos, a gente faz um desserviço quando a gente circunscreve coisas na obra, porque dá a impressão que a coisa só se deu ali. Né? Quer dizer, Não, mas pode dizer que tá espalhado. o período mais frutífero Isso, aí sim. foi. Eu acho que ele escreveu sobre arte no Modo História da Civilização, inclusive com Na tons psicopatologia da diferentes. vida cotidiana, Os três ensaios que é anterior. Que é anterior. Sim, o tempo todo. Ele retorna isso como um tema, mesmo como um tema acessório, né? Para falar de outra coisa, fala através da obra de arte. No capítulo até de processo de figuração no sonho, trabalha basicamente isso, como formação da arte. Na interpretação dos sonhos como trabalho. Mas, a respeito do texto sobre Dostoiévski, a lembrança que eu tenho é que não me ajudou em nada em compreender o Dostoiévski. Eu acho que era um texto muito... A lembrança que eu tenho é de um texto muito moralista. Muito voltado para os próprios temas freudianos e não para os temas do Dostoiévski. Nem com a ignorância completa do que foi a vida do Dostoiévski, de o que ele teve que enfrentar, como é que ele resolveu, do papel da mulher dele, dos encontros dele, né, de como o Dostoiévski aproveitava de maneira criativa o que lhe ocorria. O Freud tinha isso. O Borlaug, que era um crítico de arte suíço-francês, ele dizia isso. O Freud lia muito sem ler nada. Ele percorria o que ele lia segundo seus próprios interesses e não se detinha para descobrir qual era a dinâmica do autor que ele estava lendo. Assim ele traduzia também. Traduzia muito mais voltado para uma imagem que ele tinha do texto do que para o texto em si. Essas coisas não são folclores, né? O nosso maior representante brasileiro é o Bento Prado Júnior. Foi, né? Bento Prado Júnior. Que é um sujeito conhecido. Ou você vai para o exterior, você fala que é do Brasil, Bento, não sei o que e tal. Dizem também, as pessoas conviveram com ele, que ele lia assim. Ele pegava, passava e tal, e dava uma conferência sobre aquele assunto. Então, mas não é pilantragem do cara, é porque ele tinha uma capacidade de relacionar coisas que não precisava ler parágrafo por parágrafo. E ele também pode ter o interesse que ele tem, né? Ele tem a legitimidade de ter o interesse que ele tem. Agora não resume o autor. Quer dizer, é um erro entender que a análise que ele está fazendo do Dostoiévski seja uma análise do Dostoiévski. Né? Embora seja interessante. Nós não podemos esquecer que tudo isso, quando a gente separa os textos do Freud, dos antropológicos, de estética, de política, se é que tem, os dos casos, isso, aquilo, no fundo, tudo que o Freud escreveu, tirando os textos teóricos, é psicanálise aplicada. Ele nunca fez estudos literários. Psicanálise aplicada.
Então vai acabar nisso. E ele comenta isso. Ele fala isso. O meu objetivo não é esse. Por isso. É o que ele podia fazer. Né? Ele acha interessante. Mas, Luiz, vamos voltar. Tinha uma questão aqui para a gente conversar. Uma das coisas que a gente andou vendo, assim, né, que a gente sempre, no nosso seminário, sempre viu,